Sejam bem-vindos ao podcast do Manual da Infância. Eu sou a Deb, a mãe da Iesa, e aqui nós discutimos como praticar uma educação sem travas e com muito afeto. Olá, filha! Olá, Tudo bem? tudo com você? Tudo jóia também. Hoje o assunto é autoestima, dando continuidade ao podcast da semana passada. Certo, então Não bora. É isso? Bora lá. Você tem alguma coisa que você queira acrescentar? Você queira trazer para nós ou eu posso falar? Não, acho que você pode falar, aí eu vou completando. Tá. No episódio passado, a gente estava falando de como que a gente sabe, né, que está gerando trava na criança ou não. E aí você fez algumas colocações bem interessantes sobre isso, sobre a questão de trazer, de surpreender de uma forma negativamente, do impacto ali ser muito repentino na vida da criança e tudo mais. Ou E aí, contínuo, ou repentino ou contínuo. ou contínuo, né? Ou é um susto, né? O trauma, você gera ele a partir de um susto, que é extremamente forte, um susto emocional, né? Que é extremamente forte. Isso. Ou ele é tão repetitivo, que termina condicionando de uma forma negativa. Resumindo, é isso, certo? Isso. E aí a gente esbarrou no conceito da autoestima, porque o que pode ser visto como algo, um choque emocional para você, pode não ser para mim. O que pode ser para um irmão, pode não ser para o outro. E aí você trouxe que as crianças com uma forte autoestima, quando é trabalhada, quando os pais desenvolvem isso, elas possuem uma proteção, um alicerce maior contra as travas. Foi isso? Isso. Assim, a existência da autoestima não impede com que a criança fique traumatizada de qualquer forma, mas ela é uma proteção a mais, né? Ela não vai blindar a criança e chegar no ponto de agora é impossível traumatizar essa criança, porque afinal é uma criança em desenvolvimento. Mas ela é sim uma proteção a mais. Quanto melhor estiver a autoestima da criança, melhor e mais fácil é para ela enfrentar coisas que são negativas ou que são desafiadoras, que são difíceis, enfim. Eu cresci ouvindo da minha mãe que eu sou burra. Olha só como os pais têm o poder de moldar, né, os filhos. Eu cresci ouvindo isso. Nada que eu fizesse era o suficiente, nunca estava bom, e ele sempre vinha com esse argumento no final. Nossa, mas você é burra. Nossa, mas como você é burra? Coisas do gênero. E aí teve um determinado momento na minha vida, na minha adolescência, que eu me vi evitando algumas situações. Assim, eram dois extremos. Ao mesmo tempo que a minha mãe me dizia que eu era burra, outras pessoas em volta e o meu pai, ele reafirmava que eu era extremamente inteligente. Então eu vivi os dois extremos da moeda. Eu me esforçava muito, eu era muito esforçada, eu queria ser a melhor aluna da sala, eu queria ser a melhor aluna da escola, eu queria tirar as melhores notas, eu queria ser a criança, eu morava num prédio, eu queria ser a criança mais bem vista no prédio. Então, se eu visse alguém chegando com uma compra, uma senhorinha carregando algo, eu ia me oferecer para ajudar, porque eu queria ser vista como alguém boa. Eu precisava disso para reforçar aquilo que meu pai dizia, para mostrar para o mundo que meu pai estava certo. E mostrar para o mundo que a minha mãe estava errada quando ela me chamava de burra. Tanto que era muito comum a minha mãe comentar alguma coisa, essa menina é burra, essa menina é isso, as pessoas, nossa, não, mas ela fez tal coisa, ela é tão inteligente, ela é tão boazinha. Minha mãe me chamava muito de preguiçosa, ela queria que eu lavasse a louça, eu nunca queria lavar a louça, ela me chamava de preguiçosa. E aí, às vezes, ela comentava, essa menina é preguiçosa. Aí alguém falava, não, imagina, claro que não. Ela me ajudou a subir com toda a compra. E ela carregou para mim, inclusive, as coisas mais pesadas. Então, o mundo trazia uma referência diferente daquilo que a minha mãe falava. Só que as palavras de mãe têm um peso enorme sobre a gente, enorme. Sim. E ela me afeta até hoje, para vocês terem ideia. Sim. E eu vi uma cena na semana passada, eu fui levar, por isso que eu trouxe até essa questão da trava, eu fui ajudar minha cunhada a levar as crianças no médico, que são 3, né? 3 pequenininhos, aí eu fui com ela. Quando nós chegamos no hospital, o hospital está com uma unidade nova, que é do outro lado da rua, e o prédio é novo. E aí a consulta agendada era do outro lado da rua. E aí a gente teve que atravessar a rua, tá aí tudo bem, e teve que chamar o elevador. Quando o elevador chegou, o
elevador abriu a porta, nós entramos. Só que o fundo do elevador, onde dentro de um shopping normalmente vem um espelho, ou ele é de vidro para dar visão panorâmica, abriu também uma outra porta. É aqueles elevadores que abrem os dois lados. Não sei se eu estou conseguindo me fazer sim, entender. eles abrem os dois lados para transporte de macas. É como se ele tivesse duas portas. Isso, ele tem Na mesmo frente e duas atrás. portas. Ele Tem, abriu, tem isso. ele É abriu para na frente e passar atrás. pessoas cadeirantes ou macas, enfim, para facilitar o acesso ao hospital. O hospital, o elevador fica bem no meio do prédio, né? Então, conforme ele vai subindo, assim, ele abria as portas para os dois lados, né, do hospital, assim. Só que quando a gente entrou dentro no elevador, o menino dela, o bebê, o caçula, estava no colo, o outro estava de mão dada, que era o Henry, o mais velho estava de mão dada, sempre muito cauteloso, sempre muito seguro, o Henry de mão dada. O Gerard, que é o de 2 anos, ele é mais ousado, ele é o mais ousado dos três até agora. O pequenininho ainda não demonstrou muito a que veio, né? Mas parece que o Gerard ainda está ganhando esse posto. Então o Gerard não queria segurar na mão de ninguém. E eu falava para ele, dá uma pra tia, dá uma pra tia. Ele não. E aí ele foi todo dono de si, chamou o elevador e não sei o que, sabe? Ia lá e lavava a mãozinha no álcool, pegava o álcool ali nos negocinhos, todo doninho de si. Só que quando o elevador abriu, ele entrou no elevador e abriu a outra porta. Ele naturalmente seguiu em frente e foi, ele atravessou e foi pro outro lado. E a porta, no que a porta abriu, ele passou Parecia direto. instintivo. Sim, ele foi direto. E aí, eu falei, Gê, volta aqui. Aí a mãe dele olhou e nossa senhora, ela acabou com o moleque. Menino burro do caramba, volta aqui, por que você não segura na nossa mão? Tá vendo o que aconteceu? E ela desatou a falar, ela estava nervosa, ela estava num ambiente que ela não conhecia, ela estava carregando o neném no colo, ela estava procurando na bolsa também os documentos das crianças, porque ela pegou os documentos e levou no primeiro guichê. Quando a moça falou que era do outro lado, era no outro prédio, ela enfiou na bolsa de qualquer jeito. E aí, quando chego para poder atravessar com as crianças, quando chegou no prédio correto, que ela foi olhar, tinha se espalhado. Sabe quando os papéis se espalham assim? Aquele monte de documento de 3 crianças se espalharam, e ela estava ali procurando. Ela estava bem tensa e ela terminou descarregando toda a frustração que ela estava vivendo naquele momento no menino. Sim, é exatamente isso que aconteceu. Tem muito menos a ver com o que o menino fez de fato e muito mais a ver Sim. com o estado emocional dela naquele momento. Ele ela baixou. Estava irritada, ela estava ocupada e ele vivendo com uma criança, e ela percebeu nele uma vulnerabilidade, porque crianças são vulneráveis mesmo, e colocou para fora a raiva dela, o estresse dela, que não tem tanto a ver com o que ele estava fazendo em si. E aí ele voltou para dentro do elevador, ele cruzou os bracinhos um sobre o outro, assim, abaixou a cabeça e ficou bem brava com a situação. Quando nós chegamos no andar correto, ela foi até o guichê, eu sentei com as crianças assim nas cadeiras de espera, e ela foi até o guichê, né, entregar a documentação, os documentos dele, carteirinha de governo e tudo mais. E ele bravo, assim, com a cabeça baixa, os bracinhos dobrados. Aí eu falei, Gê, o que aconteceu? Ele, eu não sou burro. Eu nem lembrava necessariamente que ela tinha dito isso para ele, tá? A cena foi meio estressante, mas eu não lembrava exatamente das palavras. E ele vira para mim e fala, eu não sou burro. Aí eu falei assim, mas quem disse que você é burro? Ele falou, minha mãe falou que eu sou burro. E eu não sou burro. E ali eu vi uma criança lutando, usando a própria autoestima, brigando com a sua própria autoestima, porque para a criança se deparar com a realidade e falar, eu não sou assim, você tem que ter já uma autoestima construída. Sim. Então, porque eles nascem... a minha mãe me minava quando isso acontecia, entendeu? E ele não, ele estava brigando contra o rótulo ali. Então, mas a criança nasce com uma boa autoestima. Ela não nasce zerada, ela nasce ali num estado médio de autoestima. Acontece que ou você reforça, porque isso tem que crescer conforme a criança cresce. A autoestima que serve para um bebê de 1 ano e meio não serve para uma criança de 5 anos. Então, ela tem que se desenvolver, ela tem que crescer. Ou você diminui. Geralmente, o que as famílias, né, os pais fazem é diminuir. Mas é como se houvesse uma régua de 0 a 100, a criança nasce com a autoestima ali no 40, 30, 40, e você tem que estimular para aumentar. E não pode deixar diminuir, tá? E por que eu tô falando isso? Porque a autoestima é a forma da qual a criança vai enxergar ela mesma e as capacidades dela. E é a partir disso que ela vai saber do que ela é capaz e até onde ela pode ir. Ele ouviu aquilo, ele ficou magoado com aquilo e ele negou, eu não sou burro. Ele negou com as palavras,
mas isso por dentro mexeu com ele ao ponto de que ele ficou emburrado, e não dá para saber se a repetição disso não vai fazer com que ele mude de ideia. Ali, naquele momento, ele foi lá e brigou, falou, não, eu não sou burro. Só que ele ouviu aquilo da mãe dele. E muitas vezes a gente fala, mas no fundo, a gente não acredita. Então, a repetição disso vai fazer com que ele deixe de acreditar. Se ele ainda estiver acreditando que ele não é burro, a repetição do você é burro vai fazer com que ele passe a acreditar. E ele vai acreditar e ele vai corresponder ao rótulo. As crianças pequenas, inclusive quanto menor a criança, mais sério é isso, né? Mais isso vale, elas acreditam em absolutamente tudo que os adultos falam. Tanto é que criança acredita em fada do dente, coelhinho da Páscoa, Papai Noel. Então, se você olhar para uma criança e virar para ela e falar que existe um bom velhinho que mora no Polo Norte, tem uma fábrica de brinquedos e voa com renas, a criança acredita. Ela nem te questiona. Ela não vai virar para você e falar, mas renas são mamíferos e não voa, ou o que o Papai Noel faz no restante do ano, ou como assim fábrica de brinquedos. A criança não questiona. Ela simplesmente acredita e ela acha fantástico o que você está dizendo. Ela acha fantástico porque ela vê em você uma figura de autoridade, né? Ainda que ela. Autoridade no sentido de você é mais velha e a criança sabe que você entende mais das coisas do que ela. Não autoridade no sentido de obediência, da criança te obedecer. Mas ela sabe que você é mais velho e que você conhece mais coisas do que ela, entende mais coisas do que ela. E a criança tem o lúdico aflorado. Você junta as duas coisas, então para uma criança meia informação basta. Se você falou que renas voam, ela não vai te questionar. Ela consegue imaginar uma rena voando porque ela tem o lúdico aflorado. E se você está dizendo, é óbvio que é verdade. Tá entendendo? Então, a criança acredita em tudo que os adultos falam. A criança leva a séria tudo que os adultos falam. E isso significa que a criança também vai acreditar se você falar que ela é burra, se você falar que ela é tapada, se você falar qualquer coisa do tipo. Os rótulos que você coloca na criança, ela vai levar a sério. E isso é perigoso, porque você pode usar isso para o bem ou você pode usar isso para o mal. Você pode simplesmente conseguir um resultado bom de se fortalecer a autoestima do teu filho, quanto colocar rótulos negativos dele. Tudo depende de como que você usa isso. Tá, então eu posso dizer que a autoestima e rótulo estão andando de mão dadas. Sim, a autoestima e rótulos estão andando de mão dadas. Os rótulos que você vai colocar na criança vai mexer com a autoestima dela. Se você fica dizendo que o teu filho, por exemplo, é bagunceiro. Ai, meu filho não guarda os brinquedos, ele é bagunceiro. Você vai dizer isso uma vez, duas, três, quatro, na quinta vez ele vai se identificar como um bagunceiro. E aí ele vai ficar cada vez mais bagunceiro, porque é o rótulo que você está colocando, e isso vai mexer com ele, e a criança corresponde. Você não está dizendo que eu sou bagunceiro? Então eu sou mesmo. E aí a gente entra naquele negócio de síndrome de Gabriela. Né? Por que síndrome de Gabriela? Porque vem daquela música, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, que é uma música. Então você ficou dizendo que a criança era bagunceira, agora ele é. Você ficou dizendo que ele era burro, que ele era desorganizado. Agora ele é, ou que ele era desobediente. Esse menino é terrível. Quanto mais você repetir isso, pior fica o comportamento. Porque a criança se esforça para corresponder. Se você está dizendo que eu sou, como é que eu vou negar isso se você é a minha mãe? É a pessoa que eu mais amo no mundo, é a pessoa que eu mais confio no mundo, principalmente a família, né, os pais. Como é que eu vou negar? Se você está dizendo que eu sou, eu vou ser mesmo. É assim que a criança aprende, por exemplo, o nome dela. Já parou para pensar que nome nada mais é do que um rótulo? Você nasce, você não tem a menor consciência do que é um nome ou de quem você é. Aí alguém fica te chamando por um determinado som e de repente você corresponde. Você entende que aquilo é você. Que quando as pessoas falam João, as pessoas estão falando de você. Quando as pessoas falam Maria, as pessoas estão falando de você. O nome nada mais é do que um rótulo que você aceitou que corresponde a você. Poderia ser Mariana, Letícia, Carolina, Isabela, enfim, mas é o seu nome, é Debs no seu caso. É importante a gente fazer uma distinção aqui do rótulo e da autoestima, porque até o rótulo positivo, ele carrega em si uma tendência de um fardo. Porque Sim, sim. quando eu ouvia que as pessoas me diziam, nossa, você é inteligente, a primeira vez eu prestei FUVEST. Eu prestei FUVEST e passei, eu fiz USP.
No meu primeiro ano, quando eu prestei 2 vezes. O primeiro ano, eu prestei 2 vezes, não, na verdade eu prestei uma, porque da outra vez eu não compareci, que essa é a questão que eu quero trazer. Eu não me sentia preparada, eu não estava preparada, eu não havia estudado o suficiente, eu não fui. Eu não fiz a prova. Eu nem dormi. O medo de não passar na prova, o meu medo de não corresponder ao rótulo de que eu era uma criança, uma criança inteligente, que era acima da média, que era vista e tida como inteligente, me fez não ir nessa prova. A prova que eu passei a noite sem dormir, a prova que eu me inscrevi e não me sentia preparada. E eu não fui. Eu não fui na prova. Eu não fiz a prova, eu não compareci. E eu carreguei aquilo, foi muito dolorido aquilo, porque eu estava assumindo o que minha mãe estava dizendo, que eu era uma incompetente, uma burra incompetente. Porque se eu fosse realmente inteligente, eu iria lá e faria. Então, você ter até o rótulo positivo, você precisa sustentá-lo, você termina, principalmente para uma criança, porque é a referência que a criança tem, é assim que ela se reconhece como pessoa. Então, ela vai se esforçar para sustentar aquilo. A criança que é tida como bonita vai se sustentar para ter aquilo, que é tida como esperta vai se sustentar para manter aquilo. Sim. Da mesma forma que o negativo, que é tido como bagunceiro, também vai fazer a bagunça para manter aquilo, vai se sustentar. Sim. Essas são as nossas referências sobre o mundo. E o problema é que nem todo rótulo positivo é positivo, como o do inteligente, por Sim. exemplo, não é. Já foi comprovado que chamar a criança de inteligente não é bom, porque Cadê a autoestima? porque inteligente dá a sensação para a criança de que ela não precisa se esforçar. Você é inteligente, como se você tivesse nascido assim. E não é bem por aí. As pessoas inteligentes, elas são esforçadas pra caramba, elas se dedicam pra caramba e elas erram pra caramba. E você tem que ter muita autoestima de errar, tentar de novo, errar, tentar de novo, errar, tentar de novo, até você conseguir. Isso é inteligência, né? E as pessoas acham que a inteligência é você vai fazer uma vez e vai ser perfeito. E não é bem assim. Aí as pessoas crescem com essa ideia de que você vai fazer uma vez e vai ser perfeito, e elas desistem. Elas se frustram, e a frustração é tão grande de não ter feito perfeito na primeira vez, que elas desistem. Elas não sabem lidar com o desenvolvimento das habilidades. Com, ok, eu nunca fiz isso na minha vida, tá tudo bem não ser tão bom. Você grava um vídeo a primeira vez, aí o vídeo não fica muito bom. Aí você desiste, você olha e fala, nossa, eu não nasci para isso. Calma, você nunca fez antes. Você tá só no primeiro. Você comparar o seu primeiro vídeo com o 100º vídeo de outra pessoa que tá há 5 anos na internet é de extrema crueldade com você mesmo, né? Assim como a criança bonita. A gente fica falando, geralmente com meninas, né? Fica falando muito para a criança, você é bonita, você é bonita, você é bonita. A gente cria uma preocupação com padrões de beleza extremamente cedo, que criança não liga para padrão de beleza, tá? Eles têm os padrões de beleza deles mesmos. A criança acha super ok, ela tá de fantasia, bota de chuva e chapéu de praia. E eles saem na rua assim, se você deixar. A criança não tem senso estético. Já deixou a criança escolher a própria roupa dela? Ela vai pôr bolinha com listra, com sandália, com blusa de frio, com não sei o quê, e meia, e tá lindo, e pra ela tá lindo. A criança não tem senso estético. E tudo bem, ela não precisa ter. Só que a gente coloca isso nela e fica dizendo, ai, você é linda, você é linda. Em pouco tempo, essa criança está se esforçando para corresponder a esse rótulo. Ela não só vai ficar mais adultizada, porque ela vai querer cada vez mais parecer com a referência de um adulto bonito, quando ela vai começar a ficar preocupada com coisas que ela não tem que se preocupar. Ela vai deixar de brincar, por exemplo, no chão da praia, na areia, porque ela não pode se sujar. E para ela ser bonita, ela não pode se sujar. E não, criança tem mais é que se sujar mesmo. Ou ela não vai querer ir no parquinho porque vai descascar o esmalte da unha. E é um absurdo uma criança ter esse tipo de preocupação. Não querer ir no parquinho porque vai descascar o esmalte da unha. A criança não tinha nem que tá com a unha pintada. Então, cuidado com os rótulos que a gente coloca, porque tudo começa no rótulo e vai impactando a autoestima. E vai corroendo a autoestima da criança. Ou ainda, outra coisa que também impacta a autoestima da criança são os pais que são bem intencionados, tá? Eles têm a melhor intenção do mundo, só que eles adestram a criança para o elogio.
tudo que a criança faz, por menor que seja, por mais simples, por mais básico, os pais fazem aquela cascata de elogio. Tá lindo, tá perfeito, tá maravilhoso com tudo. O que acontece? Você baixa o nível de exigência, a criança entende que ela não precisa se esforçar, qualquer coisinha, qualquer idiotice que ela fizer, você elogia, e ela fica dependente daquele elogio. Então, você vai baixar os padrões, a criança para de se esforçar, ela vai fazer qualquer coisa, qualquer trabalho, de qualquer jeito, porque ela sabe que o elogio vem. E ela fica viciada naquele elogio, porque está vindo de fora. E ela quer a aprovação dos outros. Todas as pessoas querem aprovação, principalmente as crianças. Então ela fica viciada. Ela quer o tempo inteiro chamar atenção, ela quer o tempo inteiro ser elogiada, ela quer o tempo inteiro ter esse reforço. Então, isso também vai impactar na autoestima, porque vira uma criança viciada em elogio, como o cachorrinho que é viciado em petisco. Ele senta, ele deita, ele rola porque ele quer um petisco. E a criança faz isso. Ela começa a chamar atenção, a fazer coisinhas para chamar atenção, e o padrão vai diminuindo cada vez mais. Então E ela aí faz são um as outras rabisco na pessoas que folha. controlam a vida dela, né? Você termina dando Isso. essa permissão de controle para outras pessoas. Isso. Hoje os pais, amanhã os amigos, depois a Isso, e esposa essa ou o pessoa marido. vai depender da opinião dos outros, né? 100%. Todo mundo depende da opinião dos outros, né? Ainda tem aquela ideia, que se eu não me engano é de Sartre, de que se os outros Sartre, não é. sabem, eu não existo, eu não sirvo. E ok, todo mundo depende um do outro, porque nós somos seres sociáveis. Mas essa dependência não pode chegar ao extremo. Eu preciso tomar decisões na minha vida sozinha, eu preciso ter opinião de quem eu sou e do que eu gosto sozinha, eu preciso conseguir fazer isso sozinha. Óbvio que buscar aprovação faz parte da natureza humana, mas isso não pode chegar num ponto do qual paralisa a minha vida, do qual eu não consigo fazer nada porque eu tô dependendo de alguém, ou da opinião de alguém gostar, de alguém me aceitar. Eu preciso me aceitar, eu preciso ter em algum nível autossuficiência. Óbvio que não é. Ninguém é completamente autossuficiente. É que é essa ideia, né? Se os outros não estão vendo, eu não existo. É por isso que rede social funciona, inclusive, porque a gente quer mostrar para as outras pessoas quem somos e o que estamos fazendo. Mas isso não pode ser 100%, não pode nem ser 0 e nem 100. Tem que ter um equilíbrio, você tem que ter algum nível de autossuficiência. E aí essa criança fica adestrada ali, viciada em elogio, e ela não tem. Ela depende dos outros gostarem para ela saber se ela está indo bem ou se ela serve, se ela não serve. Quando... Tem uma passagem do Cortella, onde, se eu não me engano, foi um jornalista que tentou elogiá-lo e falou para ele assim: você tem o dom da oratória, você tem o dom de ser um palestrante. Eu admiro muito você e eu daria a minha vida para ter a facilidade que você tem de comunicar o seu conhecimento. E ele fechou a cara, assim, ele ficou extremamente pensativo na hora, foi até um mal, assim, uma pesou o ambiente nesse momento. Porque ele virou para a pessoa e falou assim: então, mas eu dou a minha vida para ter essa habilidade. Isso não é um dom, isso é uma habilidade que eu desenvolvi com esforço. Eu treino ela todos os dias. Mas o dom Então, nada mais é do que uma habilidade bem desenvolvida. uma habilidade bem desenvolvida. Então, aquela criança que tem, que geneticamente está mais favorecida e teve mais facilidade em aprender a andar, ou em aprender a falar, ou em aprender a fazer alguma coisa antes da idade dos demais, ela recebe um rótulo. Nossa, como esse menino, ele é inteligente, porque ele já fala, como essa menina é esperta, porque ela já corre, e essa capacidade que a criança tem de se destacar, de se de mostrar evolução, aonde levam com que os pais tendenciem a gerar os elogios. E nada de errado com os elogios. Só que o elogio, ele está minando a autoestima. Porque mais ou menos, depende do elogio. Como é que você elogiando está certo. Existem as lado que formas. realmente está reforçando a autoestima e o elogio que você está rotulando. Porque do adulto, a autoestima é se ame. Você precisa se amar. Você tem que ter autoestima, você tem que se amar. O amor próprio, ele é uma parte da autoestima. Só que só existe o amor próprio se você consegue considerar a si mesmo e aceitar
aceitar a si mesmo. Amor próprio é uma coisa que vem de dentro para fora. A gente constrói na criança de dentro para fora. A gente não dá isso para a criança. Nós não damos amor próprio para a criança. A gente constrói amor próprio dentro dela para fora, através de percepção, através de elogios. Elogios não são ruins. Acontece que algumas formas de elogios são sim. Chamar a criança de inteligente o tempo inteiro é ruim, sim. Às vezes, de vez em quando, beleza, mas o tempo inteiro é ruim, sim. Dizer para uma menina que ela é linda o tempo inteiro é ruim também. Ela pode ser linda e tudo bem. E você pode falar isso, só não o tempo inteiro. Então, existem formatos de elogio que são melhores do que outros. Eu tenho um vídeo inteirinho sobre isso. Um formato de elogio, por exemplo, que é muito bom, é o elogio que incentiva. É quando você escolhe as palavras, propositalmente, com a finalidade de incentivar a criança. Então, a criança faz um desenho. Aí ela vem te mostrar, olha, tia, meu desenho, porque ela vem, ela quer aprovação. Aí você tem a opção de olhar para ela e responder o óbvio. Que lindo o seu desenho, nossa, parabéns, ficou muito lindo. 99,9% dos adultos vão ter essa reação. Que lindo o seu desenho. Mas eu também tenho a opção de olhar para o desenho da criança e falar, uau, que desenho criativo. Você usou tantas cores. Como você se esforçou para pintar esse desenho. Olha só, você se dedicou um monte, né? Parabéns. Você está orgulhoso do seu desenho? Você fez um elogio, só que você não falou a palavra lindo, você usou outras palavras, você falou que era criativo, você falou que era colorido, e você completou perguntando para a criança: você está orgulhoso do seu desenho? Porque é a capacidade de orgulhar de si mesmo que vai desenvolver esse amor próprio. Eu me amo, eu me orgulho, eu me reconheço, é por isso que a gente constrói, a gente não dá. E Então, autoestima? é exatamente essa construção da autoestima. É exatamente essa. Quando a gente vai mostrando O para a amor criança, próprio? quando a gente vai mostrando para a criança que ela precisa aprovar a si mesma, que ela precisa considerar os próprios feitos, gostar dos próprios feitos e se superar cada vez mais, e que ela tem capacidade. A autoestima tem a parte do amor próprio, do eu me amo, eu me aceito, eu me entendo, e tem a parte da capacidade, tá? Do senso de capacidade, que é o quanto você se sente capaz para fazer alguma coisa. Então, a criança faz um desenho, você vira para ela e fala: nossa, o seu desenho está muito criativo. Você estimulou aquela criança, na próxima vez que ela for fazer um desenho, ela se sente capaz de fazer um bom desenho. Ela vai lembrar e não, eu consigo, eu dou conta. Essa crença do eu consigo, eu dou conta, também é uma parte da autoestima. Porque se a gente entrar na cabeça da pessoa, da criança ou de qualquer ser humano, que ela não consegue, a gente devasta a autoestima dessa pessoa. Porque ela vai acreditar. E a partir do momento que ela acredita, ela de fato não vai conseguir, se é que ela vai tentar. E se ela falhar, ela vai acreditar que ela é incapaz. Porque aí é que tá, eu posso ser totalmente capaz e ainda assim falhar. A falha não significa que eu não tenho capacidade, a falha significa que eu tive uma dificuldade. E tudo bem, principalmente se eu estiver fazendo aquilo nas primeiras vezes. Principalmente. E aí a gente, além dos elogios, o que mais a gente pode usar para desenvolver isso na criança, para desenvolver nessa criança essa questão da autoestima? Olha, os elogios é a forma mais básica de começar a trabalhar isso, mas os elogios que são positivos, que são bons. Eu tenho um vídeo inteiro ensinando, porque existe o elogio que é descritivo, por exemplo, que você, no lugar de simplesmente falar que lindo, você vai descrever o que você está vendo, porque quanto mais descritivo você consegue ser, mais detalhista você tem que ser, então mais você tem que prestar atenção. Então a criança faz um desenho, volto no desenho. No lugar de falar que lindo, você fala: nossa, você pintou o sol de amarelo, você fez a casinha verde, olha só a sua árvore, que colorida. Você usou vermelho na árvore, que cor diferente. Para você chegar nesse resultado, você tem que estar olhando para o desenho, você tem que reparar que a criança pintou a árvore de vermelho. Então, existe o elogio descritivo, que você dá a descrição daquilo. Existem alguns tipos de elogio aí que são muito bons. Eu tenho um vídeo inteiro sobre isso, caberia um episódio inteiro do podcast sobre isso também. E é a primeira parte, né? Você conseguir elogiar de uma forma boa, aprender a elogiar mesmo. E quanto mais você treina isso, mais fácil fica. De repente você está fazendo já no automático. No começo é difícil você segurar o que lindo, porque ele vem muito rápido. Mas você vai treinando essa habilidade e ela vai ficando mais intuitiva para você, de elogiar de outras formas.
e incentivar a criança a desenvolver o potencial dela, a desenvolver o senso de capacidade dela, né? O quanto que ela se sente capaz de fazer aquilo. Como que você faz isso? Você estimula o quanto a criança já se sente capaz, porque toda criança em estado neutro, se ela não for negativamente impactada, ela se sente capaz. Eles tanto se sentem capazes que eles querem fazer as coisas sozinhos. Esse é o normal do desenvolvimento. A única coisa que você tem que fazer é não atrapalhar. Se você não atrapalhar, você já está fazendo muito. Inclusive, a Maria Montessori tem uma frase que diz que... eu esqueci exatamente como é que ela fala a frase, mas é algo no sentido do... Um adulto atrapalha a criança quando ela se sente capaz de fazer sozinha. Então, se a criança acha que ela consegue, você não tem que ajudar. Você só vai ajudar se ela tiver dificuldade, se ela te pedir, ou se ela se irritar. Se ela tentar e ficar irritada, aí você pode oferecer ajuda, ou se ela te pedir. Mas se a criança acha que ela consegue, não enche o saco. Não se mete. Porque o senso de capacidade nasce com a criança. Tudo que você tem que fazer é não quebrar. Porque se você quebrar para recuperar depois é bem complicado, e de novo, um episódio inteiro sobre isso. Mas já nasce nela, você só não tem que quebrar. Você não atrapalha, você não enche o saco, basicamente. Porque eles nascem com, tá? E eles vão desenvolvendo cada vez mais. Então a criança nasce, o bebezinho nasce, e em algum momento ele se sente capaz de andar sozinho. E ele quer soltar da tua mão e ele quer ir sozinho. Ele não quer que você pegue ele no colo. Começa assim. Ele não quer que você pegue ele no colo, ele quer que você dê a mão para ele sair andando. Aí daqui a pouco ele não quer mais nem a tua mão, ele quer sair correndo na tua frente. Então, na medida que a criança se sente capaz, a gente precisa incentivar. Porque quanto mais ela faz, mais ela consegue, mais ela percebe que ela consegue, mais cresce o senso de capacidade que traz para a criança autoestima e traz para a criança satisfação. Uma pessoa que não se sente capaz é uma pessoa que não se sente satisfeita e é uma pessoa que não se sente no controle da vida dela. O ser humano precisa se sentir capaz. Ele precisa sentir que ele tem um mínimo de controle sobre a vida dele. Se ele perde isso, a gente enlouquece, a gente já adoece. Inclusive adultos, tá? A gente precisa sentir que a gente controla. Nós não controlamos tudo, obviamente, mas a gente precisa sentir que a gente controla alguma coisa. Que não, tá tudo sob controle, ou pelo menos tem algumas coisas sob controle. Isso me fez lembrar de uma coisa, também voltada a isso de que você falou do senso de capacidade. Junto com o senso de capacidade, e eu acredito que ande muito de mão dadas, é o senso do merecimento. Porque a criança, quando ela aprende a amarrar o tênis, ela aprende a botar, é uma situação que eu até acho que eu já descrevi já num podcast. Eu vi um dos meus sobrinhos tentando botar a meia. E ele sentava no chão, ele ficava em pé e ele caía, ele se revirava de um lado, virava do outro, e ele choramingava, e ele batia nele mesmo, assim, a mãozinha em cima da coxa, e ele reclamava, ele estava do meu lado tentando fazer isso. Eu perguntei, você quer ajuda? Aí ele falou, não, eu consigo. Não E se ele ficou mete. ali, não, eu não me meti, eu deixei. Ele ficou ali se debatendo com a meia. E foi um tempo, assim, ele só tá suave, a criança. Só que em um determinado Tava se momento ele conseguiu. desenvolvendo. Sim, em determinado momento ele conseguiu botar a meia no pé, só que ele botou a meia torta. O calcanhar ficou em cima do pezinho, assim, do peito do pé. Mas ele enfiou a meia no pé, conseguiu colocar Ele a meia no pé. reparou no erro? Não, ele não reparou no erro. E aí ele colocou assim, ele. Pronto, aquele ar de pronto. E aí eu Satisfação. olhei, eu falei, você conseguiu. E é por isso que eu falei do merecimento, porque o senso de capacidade é aquela vitória, aquela satisfação do pronto, eu consegui. E aí entra o senso do merecimento. Eu virei para ele e falei assim: a comemoração, você comemorar o feito. Parabéns, você conseguiu. Olha só, você se esforçou, você se dedicou, você não desistiu e Isso é um você elogio. conseguiu. E ele ficou bem cheio dele mesmo, assim, sabe? Ele ficou bem orgulhoso dele mesmo. O elogio, então, mas por que eu não queria reconhecer isso somente como um elogio? Porque uma coisa é eu falar e a criança estar satisfeita pelo que eu estou dizendo. Outra coisa é eu falar e a criança estar satisfeita pelo que ela reconheceu. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, o Ela precisa merecimento é ela reconhecer. reconhecer. Isso, o Sim. merecimento é ela reconhecer. Porque o elogio pode ser que venha, sei lá, a vizinha e entre na casa e olhe e fala: você pôs a meia, parabéns.
ou vai repetir as Sim. mesmas palavras que eu. Isso seria um elogio. Mas o fato de eu ter acompanhado a luta dele ali e eu ter reconhecido aquilo e ter feito o elogio como você colocou, isso tem um novo traço, que é o traço do Sim. merecimento. E aí ele se sentir merecedor daquilo, de você poder comemorar. Ele venceu aquele obstáculo. Ele venceu Sim. um obstáculo, sim. Inclusive, também uma ideia da Maria Montessori, ela dizia que a gente não corrige a criança quando a criança não repara nos erros dela. Não é corrigir de obediência, tá? Mas é que a gente não corrige a criança se a criança não reparar no próprio erro. Então ele colocou a meia torta, a parte do calcanhar estava torta. Se ele não percebe sozinho que aquilo está torto, você não fala nada. Você não fala. Porque tem gente que ainda vai chegar e olhar e falar: tá bom, você colocou, mas colocou torto, vem aqui, deixa eu arrumar. Você acaba com a criança. Ela ficou os últimos 20 minutos fazendo aquilo e você vira para ela e fala que não tá bom o suficiente. Ela deu o melhor dela. Ela deu 100% dela. Quando ela estiver pronta para ir para o próximo estado, que é o de aperfeiçoação, aperfeiçoamento, acho que é aperfeiçoamento, ela vai reparar. E ela vai sozinha. Então, se ele não reparou, é porque ele não estava pronto para passar por aquele obstáculo ainda. Então, não é você quem tem que apontar o obstáculo para ele. Espera, porque ele vai um dia se tocar que o calcanhar está torto. É o exemplo da camisa de botões. A criança vai sair de casa, ela se veste sozinha. Aí você olha para a criança, os botões da camisa estão tortos. Você põe a criança na frente do espelho e fala para ela: você está pronto? Tá tudo certo com a sua roupa? Você pergunta. A criança olha no espelho e fala: tá, tô pronto, tá tudo certo. Se ela não reparou, você não tem que ir lá e falar que tá errado o botão, porque ela não tá pronta para aprender aquilo, porque ela não reparou. No momento em que ela estiver pronta, ela vai falar: não, olha aqui, o botão tá torto. Eles vão ver sozinhos. E aí é o momento que ele tá pronto para vencer aquele obstáculo. É quando a própria percepção da criança entende que aquilo não tá perfeito e aí ela vai começar a trabalhar no aperfeiçoamento daquela tarefa. Então, Maria Montessori fala: para de corrigir a criança que não percebeu que ela está fazendo errado. É porque é uma meia torta, uma camisa torta, isso não faz a menor diferença na tua vida. Não vai mudar tuas contas, não vai mudar a obediência do teu filho, não vai mudar nada. Para você e para a criança muda tudo. Então, deixar a criança sair com a roupa meio torta às vezes faz um bem danado para o desenvolvimento deles. É óbvio que filho num casamento com a roupa toda torta. Aí, num dia especial, você vai lá e arruma a criança. Mas se você vai na padaria, por que ele não pode ir com a camiseta torta? Deixa. Com a camiseta contrária, com a camiseta da vez, ele vai só na padaria. E se alguém no meio do caminho perguntar, você fala: ele tá aprendendo. E tá tudo bem. Porque adulto tem dessa. Você vai encontrar uma tia chata no meio do caminho, ela vai falar: escuta, a camiseta do teu filho toda vez. E você fala: sim, ele tá aprendendo. E tá tudo bem. E tá tudo bem mesmo, porque não é mais importante a opinião da tia da padaria do que o desenvolvimento da criança. Então existem contextos e contextos. Você não precisa levar a criança no casamento com a roupa torta. Mas na padaria com a camiseta do avesso não tem nada, não. Pode ir. Vai comprar teu pão na paz, vai. E deixar o teu filho se desenvolver. Então existem momentos que a gente consegue esperar e momentos que não. Eu fui numa festa junina uma vez com uma criança e tinha uns brinquedos de pular, de entrar no brinquedo, e tinha que tirar o tênis. A criança tirou o tênis, brincou, pulou, se acabou. E na hora de descer, ela não queria ajuda para colocar o tênis. E aí eu esperei e a criança colocou o tênis sozinho, trocado, os pés invertidos. Eu olhei aquilo e vi que estava invertido. Eu perguntei para a criança: você está pronta? Tá tudo bem? A criança falou: tá, e saiu correndo. Não deu 5 minutos, a criança vem e fala: tia, meu pé tá machucando, porque o tênis estava trocado. Eu falei: então vamos ver o tênis, vamos arrumar o tênis, vamos ver se tá tudo certo. Olha para o seu pé, tá tudo bem? Aí a criança reparou: não, tia, tá trocado. Eu falei: ah, então vamos arrumar. A criança sentou no chão, tirou o tênis e botou certo. Eu não precisei corrigir. Eu pude esperar ela se incomodar, ela reparar, ela perceber sozinha. E ela colocou o tênis, inverteu o tênis de novo sozinha. No próximo brinquedo que ela foi, depois que ela desceu, ela já me perguntou qual que é o pé certo. Porque ela sabia que agora tinha um pé certo. Na primeira vez ela não sabia disso. Ela aprendeu com a própria experiência. Aí eu fui mostrando para a criança, né, a voltinha do tênis. O tênis tem um desenho, uma voltinha para um lado ou para o outro, para ela acertar o pé. Isso é respeitar o desenvolvimento da criança, é respeitar as etapas que ela precisa para ela criar esse desenvolvimento. E sempre que a gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso, sempre. Porque eles vão reparar sozinhos que está imperfeito e eles vão querer, se tudo tiver certo, aperfeiçoar. Se tudo estiver acontecendo bem redondinho, eles vão querer aperfeiçoar.
Eita. Interfone. O interfone. Eu tô na sala aqui com o interfone. Acontece, gente, faz parte. O... Então, isso faz parte e a gente precisa elogiar da forma certa. A gente precisa deixar a criança livre para ela aprender sozinha, para ela tentar sozinha e fazer sozinha tudo que ela acha capaz. Corrigir menos a criança. A criança está aprendendo a comer sozinha, aí a avó não deixa, a tia não deixa. Não, não vai comer sozinho, não, porque faz bagunça. Porque você derruba no chão. Sim, derruba, porque está aprendendo, e tudo bem. Você vai ter que limpar? Você vai ter que limpar, mas faz parte. Em algum momento vai ter que aprender. E no começo vai cair de qualquer forma. Agora ou depois, no começo vai cair de qualquer forma. Então você vai ter que limpar de qualquer forma. Você não vai fugir disso. Então deixa. Se ela acha que ela se sente capaz de fazer isso, deixa. Ela vai se sentir tão orgulhosa. Inclusive, você pode pedir ajuda para a criança para limpar depois. Não tem problema nenhum. Caiu arroz no chão, você fala: olha só, tem arroz no chão. Você me ajuda a limpar? É o arroz no almoço que caiu aqui um pouco. Vamos limpar? Você pede ajuda para a criança limpar, não tem nenhum tipo de problema nisso. Mas você tem que deixar. Bem ajuda o adulto que não atrapalha. Então, deixar a criança fazer o máximo de coisas que ela puder sozinha, corrigir menos. O que você pode não corrigir, o que você pode esperar, como tênis, que eu vi que estava invertido, mas não ia fazer diferença nenhuma na minha vida trocar o tênis da criança. Deixa assim. O importante era que estava de tênis. E ela percebeu sozinha, ou a camisa de botões, o exemplo que eu dei, a camiseta virada para ir na padaria. Existem muitas situações que a gente pode deixar, outras não, mas sempre que a gente pode, deixe. E ir incentivando, e estimulando e mostrando para a criança que, olha, você é capaz sim, você consegue sim. Ela já se sente capaz. Tudo que a gente tem que fazer é não atrapalhar. Porque aí a coisa toma o rumo certo. Ela entra num ciclo que se autoalimenta. Você não precisa fazer nada para o teu filho se sentir capaz. Você só não pode atrapalhar. Um adulto sem o senso de merecimento, sem uma autoestima desenvolvida, ele é aquele adulto que ele é... O combustível dele é a motivação. Então, ele é o adulto que está motivado, vai para a academia, mas a motivação, ela é um combustível fraco, né? Ela dura só um tempo. E aí, quando acaba a motivação, ele desiste. É o adulto que começa a se alimentar saudável, mas quando acaba a motivação, ele desiste. É o adulto que está disposto a mudar o relacionamento, mas depois que acaba a motivação, ele desiste. Quer mudar a profissão, mas depois que acaba a motivação, ele desiste. Ele vive Quando... das intensidades dos momentos. Isso, a motivação ela traz isso, ela te tira da inércia, ela gera um movimento, só que ela não mantém. A motivação por si só ela não mantém isso. Ela não tem energia suficiente para estabilizar isso. E quando você não tem esse senso essa autoestima dentro de você, o seu senso de merecimento não está aprimorado, você vai para a academia, quando começa a ficar difícil, você fala, mas eu não consigo mesmo. Isso não é para mim. Ou pior, você fica inventando desculpa. Agora eu não tenho tempo, agora eu tenho isso, agora eu tenho aquilo, porque hoje você é um adulto, né? Você não vai assumir essas pequenas derrotas que você trouxe da infância. Então você precisa de uma desculpa para você maquiar a situação. Você não vai assumir, não. Você não vai perceber. Isso não é perceptível. Tem gente que simplesmente vai levando isso e não percebe. Sim, mas tem alguns adultos que no fundo sabem, só que usam outras palavras para reconhecer aquilo, não admite publicamente aquilo. Sim, mas são poucos. A maioria simplesmente não tem nem consciência disso. Pode ser. A maior parte das pessoas não tem a menor consciência de onde que vem os traumas delas, de onde que vem as travas dela. Quando a gente fala de travas, é um negócio extremamente abstrato. As pessoas têm um monte agora, elas saberem de onde vem é outros 500. A maior parte das pessoas tem e não sabe de onde vem. Aliás, um adulto que ele consegue ter a disciplina para fazer, mesmo quando acaba a motivação, o que ele consegue quebrar os padrões da preguiça, mesmo quando ele não tem vontade, ele faz, isso vale para tudo, isso vale para estudo, para relacionamento, para academia, como eu coloquei aqui, isso vale para tudo. O adulto que faz isso, que consegue vencer essa membrana da dificuldade, ele foi uma criança com um senso de merecimento dele aflorado. Aquele menino que tentou botar meia no pé, que conseguiu, que se esforçou durante 20 minutos e que conseguiu botar meia no pé,
e que recebeu aquele estímulo positivo, onde foi dito para ele: você se esforçou, você não desistiu, você se dedicou e você conseguiu, é o mesmo adulto que vai olhar para a situação futura na vida dele e vai falar: eu só preciso me dedicar, me esforçar e eu vou conseguir. Sim. Ele vence a inércia da falta da motivação. E ele vai lá e ele vai fazer acontecer. E as pessoas que fazem acontecer são as pessoas que são vistas com autoestima, porque a pessoa conseguiu vencer a opinião alheia, a pessoa conseguiu vencer os próprios medos, as próprias batalhas, a pessoa que se ama, né, que tem valor próprio, é a pessoa que disse não para as demais, que disse sim para si mesmo. Então, quando você quer deixar de lado a trava do teu filho, que você está aqui, ou você não quer travar, ou poxa, eu quero educar sem eu travar a minha criança, eu não sei por onde começar, mas isso é importante para mim. Observa essas pequenas coisas que estão sendo feitas, como você acabou de falar, filha. Deixa a criança se desenvolver, só dê o Sim. tempo dela, só permita, deixa que ela se Você descubra. deixa, você dá espaço e você vai ali amparando, né? Você é a mão que você vai elogiando, vai amparando, mas principalmente não atrapalha. O seu foco tem que estar muito não atrapalhar. E reconhecer, né? Passar para a Sim. criança aquela sensação de merecimento, Eu reconhecer. lembro Ela que precisa disso. eu estava no início da adolescência. E adolescente tem problemas muito peculiares, né, de adolescente, preocupações muito peculiares de adolescente. Eu lembro que eu estava no início da adolescência, quando um belo dia me ocorreu que todas as coisas que um ser humano já fez no mundo, eu posso fazer também. Teve um belo dia que eu olhei para mim mesma e falei, cara, eu poderia correr uma maratona, construir um prédio e ir para a Lua. Eu posso sim, porque se outro ser humano da minha espécie fez, né? Se outra pessoa da minha espécie fez, eu posso fazer também. Eu não sou menor, mais burra ou menos competente do que essas pessoas. O que acontece é que essas pessoas desenvolveram habilidades que eu não tenho, mas não que eu não posso desenvolver. Eu posso construir um prédio? Posso. Se eu for fazer uma faculdade de engenharia, se eu for fazer como que faz isso? Eu posso construir um prédio, sim. Eu posso construir um prédio agora? Não, agora não. Agora eu não sei, não. Mas eu posso me esforçar para adquirir essa habilidade, porque a pessoa que sabe construir um prédio, ela não nasceu sabendo. A diferença entre ela e eu é que ela fez a faculdade dela, ela se dedicou, ela foi aprender, e eu ainda não. E eu lembro de ter pensado isso. Eu lembro que isso foi um divisor de águas na minha vida, assim. O dia que eu olhei para minha vida e falei, cara, eu posso o que eu quiser. Eu só tenho que desenvolver as competências para aquilo. Posso não ter desenvolvido ainda, mas eu posso desenvolver. Se outra pessoa fez, eu também tenho essa capacidade. Eu não sou inferior a ninguém. Eu não sou menor do que ninguém. É o que o Cortella falou. Ele dedicou a vida dele para aprender oratória, para aprender a fazer aquilo. Eu posso ser um palestrante, um orador tão bom quanto o Cortella? Eu posso. Talvez eu só precise de 20 anos de dedicação, como o Cortella teve, mas poder, eu posso. Não, ele faz isso até hoje. São bem mais de Então, 20 não, anos. sim, eu tô Ele dando um continua exemplo fazendo. só. Sim, é que daqui a 20 anos, quem sabe eu esteja no mesmo nível. Mas ele percorreu esse caminho. O bebê Cortella de 8 meses não dava palestra. O bebê Cortella de 8 meses falava dá, igual qualquer outro bebê de 8 meses. Babava e usava fralda. Todo mundo começou do mesmo lugar de babar e usar fralda, entende? É que as pessoas trilharam por caminhos diferentes, com intenções diferentes, etc. O ponto é, eu não tenho menos capacidade do que ninguém. As pessoas só se dedicaram a mais para aquilo do que eu. Então, Por essa era a exemplo, com questão da palavra-chave. educação. A Por que eu dedicação é a sou uma boa? palavra-chave. Sim, dedicação, empenho, E como é que você vai desenvolver isso na criança? isso. Como é que se desenvolve? Então, Não é passando a mão na cabeça. Ai, tá difícil, vem aqui, filhinho, deixa eu te ajudar. Não é deixando a assim. criança livre para ela se desenvolver, elogiando certo, incentivando o desenvolvimento dela e principalmente estimulando aquilo pelo qual ela se interessa. Porque eu posso virar uma oradora tão boa quanto Cortella? Posso. Eu posso virar uma arquiteta maravilhosa e construir um prédio? Eu posso. Agora, o que eu quero? Porque poder eu posso tudo. Dessas coisas aí, entre outras, eu posso tudo, mas eu quero.
eu quero construir um prédio, eu quero ir para a Lua. Eu estou muito mais inclinada a virar uma boa oradora, isso faz muito mais parte do que eu me identifico, do que ir para a Lua. Eu não tenho nenhum desejo, nenhum sonho de ser astronauta. Eu confesso até que eu tenho um pouco de medo. Então eu não faria, eu posso, mas eu não quero. Não conecta com a minha essência. Então, é muito necessário também que as crianças, ao longo da vida, elas vão mostrando pelo que elas se interessam, né? Elas vão mostrando o que elas mais gostam. É assim que a gente desenvolve aptidões, porque não dá para desenvolver tudo. Não tem nem tempo na vida para desenvolver tudo. Então você precisa escolher alguma coisa e focar naquela coisa. Eu gosto de educação. Outras pessoas não gostam de tanto de educação quanto eu, mas eu gosto. Então você olhar para o teu filho e ele vai te dar os sinais de que ele gosta. Teu filho é do esporte, teu filho é do desenho, teu filho é da arte, teu filho é da música, de onde que quais são as aptidões que essa criança está te mostrando, ou quais são os interesses? Porque antes da aptidão vem o interesse. Do que essa criança se interessa? Estimula o interesse dela e deixe com que ela conheça coisas, deixe com que ela tenha tanta exposição ao mundo quanto possível para que ela conheça uma variedade imensa de coisas e ela possa escolher. Eu gosto desse, eu não gosto desse, esse me interessa, esse não. Porque o fato de existir o interesse, de existir uma paixão prévia por aquilo, é meio caminho andado, porque a gente estuda e a gente se dedica pelo aquilo que a gente se interessa. Então, eu gosto de educação. Eu estudo há mais de 10 anos sobre isso e para mim não dói, não é custoso. Eu não olho para isso e falo, nossa, faz 10 anos que eu Como estudo sobre mãe, isso. Eu nem vi esse tempo passar. como mãe, o que eu tenho que falar é desapegue, não gere expectativa. Ah, é, tem Porque isso uma também. vez eu ouvi da minha filha, porque eu trabalhei a autoestima dela, eu Eu ia trabalhei vender algumas a minha arte na habilidades. praia. Não, ela virou para mim e falou: mãe, eu não vou estudar, eu não quero fazer faculdade. Aí, todas as amigas dela se preparando para isso. Eu não Sim. quero estudar, eu não quero fazer faculdade. Aí eu vim com a cara dele, você vai fazer o quê? Aí ela falou assim: eu não sei. Não sei no que eu vou fazer, mas eu não quero fazer nada disso. Você Sim. vai ficar brava comigo? Isso Aí eu momento falei assim, mas. aconteceu mesmo. Aí eu falei assim, tá, mas se você não quer fazer nada, você vai viver do quê? O que você pretende fazer da sua vida? Ah, mãe, eu não sei ainda, eu ainda não descobri, mas qualquer coisa, se tudo der errado, eu vou vender brigadeiro na praia, eu vou vender minha Sim, arte na o praia. Thiago que quer ser entregador de pizza e a Yasmin que queria vender brigadeiro na praia. Você tá O Thiago mal de falou que se tudo der filho, errado hein? na vida dele, ele vai ser. Cara, e aquilo assim. E eu sempre fui muito apegada ao estudo, você estudar, e você adquirir conhecimento, você fazer acontecer. Eu tive que desapegar. E quando a família soube que você estava se posicionando dessa forma, todo mundo falou: mas você vai deixar? Eu falei: acho, mas é eu que tenho que deixar, quem vai viver a vida dela é ela. Assim, se quem vai ter que vender na praia os brigadeiros não sou eu, não, cara. Sim, É essa ela, luta não é então minha. essa luta não é minha, eu só vou simplesmente respeitar a decisão dela. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque te dar aquela liberdade, uma que você já estava engajada nesse meio da educação, Já, né? Quando da isso educação, aconteceu, eu já estudava horrores sobre educação. sim. E E a você se parte da. encontrou, você teve liberdade de você Sim, experimentar dentro deste ramo da educação, dentro desse nicho da educação, as diversas vertentes. E você fez isso de uma forma e espontânea. Quando você falou que não queria, no momento em que você se comunicou para mim que não queria fazer um curso, não queria fazer faculdade naquela mesma época em que suas amigas todas estavam fazendo, o que eu pedi foi: faça cursinho. Faça um ano de cursinho. Se o cursinho não sim, te contaminar com aquele universo acadêmico, se você não quiser, se você não desenvolver uma paixão, uma aptidão pela área, eu não vou te forçar. Mas faça cursinho. Porque todo mundo sim, ali está falando da mesma coisa, os professores estão falando, é um universo assim, que para mim foi muito favorável, né? E foi o que você fez. Eu lembro que você estava estudando, estava no colégio ainda. Terminava o colégio, ia para o cursinho, eu era bem e novinha. era bem novinha, entendeu? E tudo bem, e quando a gente tirou aquele peso de cima dos seus ombros, tipo, você não quer? Então tá bom, se você não quer, eu não vou te forçar. Você se encontrou. Você foi lá, você Sim, estudou sim, e foi hoje ali que você eu é me uma encontrei. profissional capacitada, entendeu? Você se Sim, encontrou, mas você sim. precisou desse espaço. E a É, autoestima está eu já totalmente. comecei a me inclinar para minha área, estudar a respeito disso, e realmente foi ali que eu comecei a me encontrar e a me encantar, né, com o que eu estava fazendo. Na É por verdade, não isso que foi eu que você falei começou, né? Na verdade, foi ali que você que assumiu desabrochou. que era aquilo Isso, que que você queria fazer. desabrochou. Você É. assumiu.
que era aquilo. E não tem nada de E errado com isso, só que a autoestima que foi trabalhada em você, a sua autoestima que foi trabalhada lá atrás, te levou por esse caminho. E ser sim. mãe e olhar para isso e falar, cara, fudeu. Tipo, o que ela vai fazer da vida dela? Entendeu? Porque não é fácil. Então, assim, mais uma vez, você Mas educa sem no trava, momento só que em você que não tem você controle deixa nenhum do que livre, vai acontecer. no momento em que você deixa livre, a pessoa se encontra. Não é como se eu tivesse falado, olha, não tô afim de fazer faculdade agora e não tivesse feito nada. Eu me encontrei, eu caí em algum lugar, eu fui estudar alguma coisa, eu fui me aprofundar em alguma coisa. Então, essa liberdade me possibilitou que eu me perguntasse, tá, mas o que eu gosto? O que é Então, que eu quero? e existe uma outra questão aí também. E se desse tudo errado? E se você tirado, não foi o que aconteceu, tá? Mas supondo que você tenha tirado um ano sabático da tua vida, não vou fazer nada. Passar um ano passeando, vou passar um ano não fazendo nada na minha vida até eu descobrir. E aquilo se estendesse a 1, 2, 3, 4 anos e você não descobrisse nada. E aí? Você Alguma ia coisa ser você ia ter que mais fazer. ser fracassado. Então, aonde eu quero chegar é na questão da autoestima. Porque se você está tentando preencher um estereótipo de sucesso, de felicidade social, que a média da população tem, isso pode gerar um impacto. Mas se você Sim. tem a sua autoestima reforçada o suficiente, não tem nada de errado com você querer começar com 25 anos, com você começar com 30, você começar com 40. Imagina se o seu filho, que não aprendeu a andar com um ano, aprendeu a andar com um ano e meio, você chegasse para ele a 1 ano de idade e falasse, então, você não aprendeu a andar até agora, então você desiste disso. Sim, Passa o não resto da pode sua vida aprender assim, mais. não pode aprender mais. Então, assim, não tem nada de errado com isso. Então, quando você tem uma autoestima, que você trabalhou essa autoestima, você tem que estar preparado para isso, porque não pode esbarrar nos seus valores de mãe e de pai, na sua capacidade de falar, eu não sou uma boa mãe, eu não sou um bom pai. Você não pode querer comparar com o priminho, com o vizinho, você não pode fazer isso. E nem querer Porque, que o teu e filho nem querer atenda as coisas e a as felicidade que suas você deixou de fazer. expectativas, sim. Ah, meu filho vai fazer a faculdade que eu não fiz. Não, ele vai fazer a que ele quiser, se ele quiser. Ele não vai se formar, sei lá, em direito, porque era o seu sonho. Esse era o seu sonho, vai você atrás do seu sonho. E nada de errado você começar a ir atrás do seu sonho agora. Medicina, né? Essas Só coisas. não exija isso do teu filho. Porque os filhos não vêm com a intenção, eles não são feitos para realizar os seus sonhos, eles são feitos para realizar os dele. Então você tem que respeitar os interesses do teu filho e as inclinações do teu filho. Todo mundo gosta de alguma coisa. Tem gente que ainda não descobriu do que gosta, mas todo mundo gosta de alguma coisa. Mesmo quem não gosta de nada, não existe não gostar de nada. Ai, meu filho adolescente não quer nada com nada da vida. Como assim? Não, porque meu filho não estuda, meu filho não arruma casa, meu filho não quer nada com nada. O que ele faz o dia inteiro? Nada. Ele se põe na frente da parede e fica olhando para um pontinho branco em Fotossíntese. estado vegetativo? Fotossíntese, se ele para, levanta a cabeça no sol e fica, eu duvido. Geralmente, quando os pais falam meu filho não faz nada, você vai perguntar, a criança está no videogame, o adolescente está no videogame, ele está fazendo alguma coisa, ele está desenvolvendo uma habilidade essa, inclusive, que eu, por exemplo, não tenho. Jogar videogame é super difícil para mim. E o meu irmão sabe. É a habilidade que ele desenvolveu. Então não existe nada. É nada na sua opinião. É nada porque você não gosta. Pode perguntar para ele que ele está fazendo alguma coisa. Ninguém fica o dia inteiro, 12 horas por dia, 16 horas por dia, parado, olhando para uma parede branca, piscando, sem fazer nada. Se o seu filho faz isso, leve-o no neurologista. Não é normal. Mas, de modo geral, as pessoas não fazem isso. Ou ele está brincando de alguma coisa, ou ele está jogando alguma coisa ele está fazendo. E E pode assim, olhar que ele deve estar fazendo aquilo que lhe interessa. não tenha preconceito com os jogos. Existe Sim. aquela questão de que meu filho está viciado nesse jogo e tudo mais. É porque isso faz parte da adolescência. Assim como você um Faz. dia foi viciado no papel de carta, na figurinha, Na de ficar no bandinha de não sei telefone, na quem. bandinha, não sei o que. Isso faz parte da pré-adolescência, isso faz parte da vida, principalmente dessas crianças mileniais, né, que vieram aqui do século 2000 para cá, do século 21, entendeu? Isso é muito forte na cultura dessas crianças. Mas está ali prestando atenção no joguinho, existe todo um conhecimento por trás, é o conhecimento de gráfico, de programação, de layout, existe todo um conhecimento por De trás daquilo ali, estratégia, de de estratégia, velocidade, de exatamente, que existem perseverança, porque você perder. profissionais, sim,
ir lá insistir, fazer de novo. Insistir, fazer de novo. E, além disso, ainda existem jogadoras que se destacam, existem campeonatos milionários em cima disso daí. Tem gente ganhando dinheiro de verdade com isso. Que nem jogador de futebol ganha, entendeu? Mais do que a gente, inclusive. Tem gente ganhando mais dinheiro do que eu e você com isso. Sim, então assim, não tenha preconceito com isso. Meu filho não faz nada, passa o dia inteiro jogando. Deixa dentro do limite do que é saudável. Isso, tá? cuidado e aí com essa questão. É uma questão que precisa ser avaliada, mas assim, eu tô partindo do pressuposto de uma criança normal. Como aqueles que nem o meu, eu tenho que nem o Thiago de 13 anos, entendeu? Por que eu deixo? Porque ele vai se encantar por alguma coisa. Vai chegar um momento em que ele vai descobrir que aquilo ali que ele está fazendo, entendeu? Ele quer fazer um design gráfico, ele vai querer fazer, sei lá, uma matemática para entender como que aqueles movimentos funcionam, como que o Isso da programação, que inclusive é uma carreira extremamente promissora hoje em dia. Então, assim, existem inúmeras possibilidades por trás daquilo. Deixa ele descobrir. Você deixa dentro do saudável mesmo, né? Dentro do saudável. Considerando isso. que é saudável. Vocês desconfiam que seja saudável, mande um e-mail para a Isa, chame ela no direct, explique sua situação, se não estiver comendo, não estiver dormindo, comece a desconfiar. Ela vai esclarecer se está ou não está saudável, caso você tenha algum tipo de dúvida, tá? Isso. Partindo do meu menino, do irmão dela, nós estamos dizendo que ele é saudável. O Thiago, ele tem alguns problemas com a escola e tudo mais, mas ele é 100% funcional. Tá saudável. Nossa, ontem o professor... Tem as encrencas dele, mas tá saudável. Ontem o professor mandou um e-mail assim, pais, por favor, verifiquem a lição, porque o último trabalho enviado, como é que é? O último trabalho enviado houveram muitos erros, e toda a sala cometeram os mesmos... o que ele quis dizer foi assim, que as crianças copiaram o trabalho uma da outra e todo mundo cometeu os mesmos erros. E ele estava mandando, ele explicou de novo a matéria e estava dando um novo trabalho que era para nós, os pais, nos policiarmos a respeito da lição dos filhos. Eu li aquilo e falei, não, pera, o cara me faz um trabalho onde as crianças são capazes de copiar e colar e os pais que têm que resolver isso? Como assim? Se a sala inteira deu o mesmo problema, acho que o problema não tá na sala, não é mesmo? Aí eu peguei, printei a mensagem, mandei pro Thiago, aí o Thiago, mãe, já tô sabendo. Eu falei, que merda que vocês fizeram? Aí, mãe, a gente copiou. Eu falei, quem fez? Ela falou, a menina lá, que é dita mais inteligente, que foi a que errou, terminou distribuindo para todo mundo. Ela distribuiu para o amiguinho dela, que o amiguinho dela quis ganhar fama com a sala inteira e terminou distribuindo. Eu falei, mas você viu que o professor falou que não é para fazer? Aí ele deu risada. Eu falei, mãe, professor que lute, a gente está fazendo a nossa parte. Ele me respondeu assim. E eu olhei para aquilo e falei, cara, e o pior que é bem isso. Se a educação tradicional não lutar para poder superar essas crianças, o cara pode mandar mensagem o quanto que ele quiser. Ele pode brigar comigo o quanto que ele quiser, ele não está conseguindo ensinar. Que a escolarização tradicional parou de funcionar, viu? Tem tempo. Ele não está conseguindo ensinar. Não é porque nenhuma escolarização funciona. Essa não funciona. É o método tradicional que não funciona. Se você for procurar mundo afora, existem um monte de outros métodos funcionando muito bem, obrigada. É o tradicional que não funciona. E faz tempo que ele não funciona, não é dessa geração, não. Ele nunca foi 100%. Só que com o tempo, né, com o aperfeiçoamento da espécie, tá só piorando. E aí é onde a gente esbarra nessa questão da autoestima novamente. São crianças, cara, que estão começando a tomar consciência do seu próprio lugar no mundo, algumas. Outras ficam extremamente dependente da aprovação dos professores. Eu fui uma criança que dependia da aprovação dos professores. Eu queria a melhor nota, eu queria o parabéns, eu queria o elogio, eu dependia disso para ser quem eu era, para poder ter a minha identidade, entendeu? Só que essas crianças hoje em dia não são assim. As crianças estão indo para um outro caminho. Então, o que você quer fazer para o teu filho? É a autoestima que você quer desenvolver nele porque você quer que ele cresça como uma criança sem travas? Só respeite o tempo dele. E plante nele o merecimento. Incentive, elogie, ampare, esteja com a sua mão ali para na hora do tombo, porque o tombo vem, tá? O tombo vem e ele faz parte. Você tem que cair para aprender a ter resistência. E no momento que cai, dói. E o teu papel de mãe não é impedir o teu filho de cair. É no momento em que ele cair, estender a mão para ele levantar. As mães, e eu sei, eu conheço
reconheça esse sentimento de angústia, de nossa, como é que eu protejo? Você não protege. Você deixa cair, você deixa se frustrar. E não é que você deixa de maldade, você deixa porque é aquilo que vai lapidar os glóbulos brancos, é aquilo que vai dar a força que ele precisa ter para resistir. A gente não pode ajudar a borboleta a sair do casulo. A borboleta, para sair do casulo, ela faz uma força imensa. Algumas não saem, algumas morrem. Porque essa força que ela faz, ela desenvolve as asas, e para ela voar, ela precisa ter essa resistência. Então, sair do casulo é difícil. Se você abre o casulo da borboleta, ela não voa, ela morre, porque ela não fortaleceu as asas. Então, você não arranca o teu filho do casulo. Você olha ele fazendo força, você pode incentivar, amparar de alguma forma, mas não pode proteger, não pode ir lá e fazer por ele, quebrar por ele, porque você tira essa necessidade de cair e levantar e fortalecer e vencer os obstáculos. O seu papel na vida do teu filho não é proteger o teu filho da vida, é preparar o teu filho para ela, e no momento em que estiver doendo, você ser o colo e o porto seguro que ele precisa, porque a dor passa, principalmente se a gente tiver acolhimento. Tá doendo agora, vai passar. E se você estiver saudável, com uma autoestima bem desenvolvida, com um emocional saudável, com um psicológico saudável, vai passar. Todo mundo fica triste, todo mundo sente dor. Aí acontece, se essa dor vai te levar a um estado depressivo ou não, depende do quão saudável emocionalmente você está previamente à dor, entende? A dor, ela pode te puxar para baixo ou ela pode simplesmente, depois que ela ameniza, te impulsionar para cima. Depende da sua saúde emocional aí para lidar. Então, o teu papel é ser o porto seguro, é ser o ombro onde ele possa chorar, até que ele esteja forte o suficiente para levantar a cabeça e falar, agora eu vou fazer de novo. Eu conheci Você uma moça cai, que você chora, estudava, você levanta e faz de novo. uma moça que estudava comigo, a Jéssica. Eu até recentemente tentei encontrá-la nas redes sociais e não localizei. Ela foi logo no começo da faculdade. Ela se descobriu grávida e com câncer. Nossa. Foi tudo muito junto. E detalhe, ela estava desempregada. Ela tinha pedido demissão porque ela estava passando por uma fase muito ruim no trabalho, ela estava sendo abusada, não abusada fisicamente, mas psicologicamente, e aí ela resolveu pedir demissão e descobriu que estava grávida, coisa de 2 meses depois. Nos exames de gravidez, os exames tradicionais de gravidez, descobriu também que tinha um câncer. Nossa, que barra. Que barra. E ela era uma pessoa extremamente otimista com a vida. Ela era uma pessoa assim que ela falava que nada de grave iria acontecer com ela, porque ela estava grávida, porque se ela não estivesse saudável, ela não teria conseguido engravidar. Então, que a gravidez foi o presente que ela recebeu para conseguir cuidar da doença. Meu, olha só esse pensamento, olha só a autoestima dessa pessoa. É um jeito de enxergar as coisas. Eu ouvia ela conversando, eu ouvia ela falando sobre isso, assim, e eu pensava, ainda bem que isso não foi comigo. Acho que eu tiraria minha própria vida. De verdade, porque eu falei, eu não aguento isso. Imagina, eu, para dar conta de trabalhar, estudar e criar, você já era um trampo do caramba, que eu cambaleava ali, acho que eu consigo, acho que eu não consigo, sofria horrores. Imagina naquela situação, ela estava desempregada, sem dinheiro, e aí ela ia ter que voltar para casa dos pais, porque ela morava sozinha nessa época, o namorado desapareceu, né, como desapareceu, e ela precisava voltar para casa dos pais porque ela ia precisar fazer o tratamento. E ela não tinha mais dinheiro, estava desempregada, e o dinheirinho que ela tinha guardado, ela ia ter. Enfim, ela se formou, a filha dela nasceu, ela se curou, está morando fora do país. O último contato que eu tive com ela está morando fora do país e casou lá fora. Ela tocou a vida dela, ela realmente transformou a vida dela. E deu tudo certo, nasceu deu uma tudo criança. Certo. Sim, nasceu uma criança, sim, deu tudo certo. Mas eu lembro dela, assim, a autoestima que ela tinha, de que é o que você está falando, as situações vão acontecer porque você não tem controle. Isso daí, é isso que eu ia falar. Que você vai se postar diante dela. De capacidade de controle. Tinha. E de que dizer que ela não ficava chateada, que ela tinha muito medo do que poderia acontecer com uma criança. Sabe, se ela tomava os remédios e tudo mais, ela tinha muito receio disso. Mas ela como pessoa, ela tinha certeza que ela ia superar aquilo. Ela não tinha dúvida nenhuma. E ela falava aquilo com tanta... E não era um acreditar voltado para a fé, porque Deus vai fazer por mim. Era um acreditar voltado para ela mesma, para a força interior dela. Porque... não tem nada de errado em acreditar voltado para a fé. Porque ainda assim segundo você vai ela... ter que
dá até os pulos. Segundo ela, ela engravidou, foi a forma que Deus teve de comunicá-la que algo estava errado. Foi ter dado a vida para ela. A vida que ela se referia era a neném que estava dentro dela. Foi ter dado a vida para ela. Falou assim, Deus fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha. E ela dizia isso, ela falou assim, e eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou acontecer. Gente, um exemplo de autoestima, assim, um exemplo. E ela desenvolveu isso, ela teve isso desenvolvido e ela plantou isso e ela colheu isso. Então, a forma como vai se postar diante dos problemas da vida, você vai começar lá pequenininho, quando ele está saindo das fraldas, quando está dando os primeiros passos. É ali que a gente ensina. Sim. É ali que tudo começa, realmente. E lapidar esse processo aí ao longo dos anos, ao longo da infância, é extremamente precioso. E é um recurso, assim, que se os pais se dedicam, né? Se os pais oferecem para os filhos e se importam com isso, eles vão usar pelo resto da vida. Pelo resto da vida. É um benefício que teu filho vai levar pelo resto da vida. Para tirar proveito dessa situação. Tirar proveito de um jeito positivo, né? Acho que essa expressão é um pouco negativa, mas acho que deu para entender o que eu quis dizer. É uma herança que você deixa em vida, né? Isso, é uma herança que você deixa em vida, exatamente. A educação é uma herança que você deixa em vida. E é isso, quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que a gente concluiu, né? Quero acrescentar, quero deixar aqui de indicação para assistir o vídeo, 3 vídeos específicos. O vídeo que chama Síndrome de Gabriela, eu acho que o título do vídeo é O Seu Filho Tem a Síndrome de Gabriela, Síndrome de Gabriela da música que eu comentei, em que eu falo mais disso, dos rótulos, eu explico em detalhes como funcionam os rótulos. Quero deixar de indicação o vídeo que se chama Não Chame o Teu Filho de Inteligente, em que eu falo dos elogios, o que é um elogio bom, o que não é um elogio legal. E quero deixar de indicação o vídeo sobre autoestima. Eu tenho outro vídeo também que chama... Qual que é o vídeo da autoestima? Qual que é o título dele? Sabe que eu não me recordo, mas eu tenho um outro vídeo também que se chama alguma coisa do sucesso. Prepare o seu filho para o sucesso. Eu não falo exatamente de autoestima, mas eu falo muito de senso de capacidade. Muito, que esbarra na autoestima, né? O vídeo sobre autoestima, eu acho que o título dele é realmente Como Estimular a Autoestima da Criança. Não tenho certeza se é esse o título. O dos filhos inteligentes eu tenho. São todos vídeos longos, acima de São 40 todos minutos, vídeos acima de longos, 50 todos minutos. eles têm uma hora. São filmes que são filmes, são vídeos que são realmente filmes quase. Quase, que se aprofundam no assunto. São todos vídeos longos, cada um tem pelo menos uma hora, mas vale a pena. Se você não quiser assistir todos ou não puder assistir todos, escolha 2 desses, acho que são uns 4 ou 5 vídeos, viu, sobre esse tema e assista, porque tem muita coisa aqui que não foi dita, mas que estão nesses vídeos. Então, acho que uma coisa complementa a outra. Então, assista, porque você vai ver que tem bem mais informação. É que, na realidade, nos vídeos eu explico mais em detalhes. Ele é menos conversa, menos bate-papo e mais conteúdo mesmo, mais detalhes, mais aula, técnico, né? Mais técnico, isso. Então, assista, procure por esses vídeos, porque eles são longos, mas vale muito a pena e são vídeos gostosinhos. Foi eu que fiz, é uma delícia. Pode ir lá me assistir. Você vai adorar passar esse tempo comigo. Isso é autoestima. Você percebe como a minha autoestima tá funcionando? Não, gente, eu tô só brincando, mas assista o vídeo sim, tá? Brincadeiras à parte, mas assista o vídeo. Acho que é isso. Acho que eu completei o que eu queria. Então, muito obrigada pela paciência, pela audiência e muito obrigada, filha, até a próxima. pelas dicas e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.